Dá para imaginar já como é que está esse cenário, né? A semana começa com áreas de instabilidades, mantendo um tempo bem estável no sul do Rio Grande do Sul, enquanto a maior parte do país continua com esse predomínio da massa de ar quente, seco, mantendo as temperaturas elevadas. Esse é mais ou menos o cenário aqui no nosso país, viu? A baixa umidade do ar pode chegar em níveis críticos nas áreas mais centrais do país e favorecendo o aumento do número de queimadas, principalmente em Mato Grosso, viu? Atenção para esse estado. E por causa do transporte de fumaças e de queimadas, a maior parte do país pode sim ter uma condição ainda de céu mais esbranquiçado, como a gente tem visto nas últimas semanas. No sul do país, gente, o ar seco continua impedindo a formação de nuvens carregadas nesse começo de semana e é por isso que o tempo fica firme e seco em Curitiba e as temperaturas, elas continuam subindo em Florianópolis. A umidade continua concentrada sobre o sul do Rio Grande do Sul, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e Porto Alegre especificamente começa a semana com sol e pode chuviscar de maneira isolada à tarde. Porto Alegre está bem nessa divisa aqui da chuva e do sol e do tempo seco, portanto, esse é o cenário aqui em Porto Alegre, pode sim ter chuvas em alguns momentos do dia de hoje. Em Curitiba, minha gente, o dia de hoje, de segunda-feira, deve ter sol sem nuvens e com tempo bem seco. Por enquanto, o sol não deu as caras, tem tanta nuvem por aí que não dá nem para ver o céu. A temperatura fica entre 17 e 32 graus e a gente fica, claro, na expectativa de conseguir enxergar esse sol ainda hoje em Curitiba. Agora no Sudeste, gente, a previsão é de dia de sol e de calorão à tarde. Ainda sem chuva nas capitais da região, com destaque para esse ar muito seco. Pode ventar um pouquinho de maneira moderada no litoral do Rio de Janeiro e também no interior mineiro. Em São Paulo, especificamente, já faz um calor desde a madrugada, viu? Hoje a gente acordou na madrugada, já estava bem abafado. Um pouco mais abafado, inclusive, o dia deve ser quente. A gente está vendo as imagens agora ao vivo que mostram esse cenário, um tempo nublado, difícil de ver o sol nessa manhã em São Paulo, no centro de São Paulo. E atenção, viu, porque a máxima de hoje em São Paulo vai ser de 33 graus. Agora de São Paulo a gente vai para Cuiabá, gente, porque as máximas continuam passando facilmente dos 35 graus no centro-oeste, principalmente no interior da região. Não chove e o risco para queimadas continua elevado. Em Cuiabá, inclusive, o calor vai ser bem forte hoje e atenção que as temperaturas podem chegar a 41 graus hoje em Cuiabá. Ainda não amanheceu por aí, por isso a gente não consegue nem entender bem se cadê o sol, enfim, mas já amanhece por lá. E o interior do Nordeste deve ser quente, muito seco e com alguns ventos moderados a forte. Essa é a previsão, inclusive, de calorão em Teresina e em cidades do oeste e interior da Bahia. A condição é de chuva na costa leste da região, podendo acontecer aí com forte intensidade no litoral de Alagoas, em Salvador, Natal, Maceió e Recife. A previsão, como a gente pode ver, é de pancadas rápidas, mas isoladas. Por isso a gente já vê como é que está começando o dia hoje em Salvador. A gente está vendo que tem bastante nuvem no céu, mas lá no fundo tem aquele céu azul que dá aquela esperança de que o dia vai ficar bonito, viu? Tem algumas nuvens, a secura baixa um pouco na cidade, porque como a gente pode ver, tem previsão de chuva hoje. Máxima chega aos 27 graus em Salvador. Pelo menos a chuva vai aliviar essa temperatura, esse tempo seco que a gente tem enfrentado em grande parte do país. No norte, a semana começa ainda com visibilidade prejudicada por causa do transporte de fumaças das queimadas, mas, claro, também não amanheceu por lá. É difícil avaliar nesse momento agora pela manhã o que está acontecendo, como é que está o céu em Rio Branco. Mas a previsão para hoje é de muita secura nessa segunda-feira, com máxima aí na casa dos 37 graus. Portanto, calorão e sim, tempo muito seco.